Olá, alunos! Estamos hoje aqui para mais uma teleaula da disciplina de Projetos de Sistemas Web. E aí, professora, tudo bem com a senhora? Olá, professor, tudo bem? Olá, alunos do curso técnico de informática para a internet. Estamos na reta final dessa disciplina. Hoje teremos a nossa quinta aula com o professor Marcelo. E espero que vocês possam ter tido um bom aprendizado até agora. E agora com essa quinta aula, onde vamos estar trazendo para vocês um pouco mais sobre projetar um sistema para o web. Então sejam bem-vindos a essa quinta aula. Muito bem. Então, vamos para o nosso conteúdo dessa noite. Hoje falaremos sobre o diagrama de sequência, o ML, e padrão MVC. Os objetivos da nossa teleaula de hoje: definir e entender o uso do diagrama de sequência, entender o que é uma transação, diferenciar a operação de consulta e conhecer os objetivos do padrão MVC. Muito bem. Então, o diagrama de sequência de sistemas serve para sistematizar os fluxos dos casos de uso expandidos. Lembrem que na aula passada nós falamos dos casos de uso e vimos que para a construção de um caso de uso existem três artefatos, os atores, as elipses para a construção dos diagramas, e aí então com os atores e as elipses nós construímos os diagramas. E também a parte textual, o quadrinho que a gente mostrou lá, o passo a passo, de como que determinado requisito, determinada funcionalidade do sistema irá se comportar. Então o diagrama de sequência é utilizado justamente para termos uma visão, passarmos a ter a funcionalidade não só escrita, mas aí de forma que possamos visualizá-la em diagrama. E aí, para isso, nós vamos utilizar o diagrama de sequência. Deve-se construir um diagrama para o fluxo principal de cada caso de uso. Os fluxos alternativos podem ter um diagrama de sequência próprio ou serem embutidos no diagrama do fluxo principal, se não forem complexos. Essa não é algo muito indicado, criarmos os fluxos alternativos junto com o fluxo principal. O ideal é nós termos um diagrama de sequência para cada fluxo. Então, um para o fluxo principal e, se for necessário, outro diagrama para o fluxo alternativo. Porque uma das questões de qualquer diagrama é nós podermos entender visualmente o que esse diagrama está querendo nos dizer. Então, quando estamos com um diagrama de classe, ele tem que ficar bem construído, bem dimensionado, como a gente viu na aula passada, de forma que visualmente nós consigamos entender bem o que esse diagrama está querendo nos dizer de informação, nos passar de informação. A mesma coisa com relação ao diagrama de caso de uso, e não é diferente com o diagrama de sequência. Então, se nós fazemos o fluxo alternativo junto com o fluxo principal, a possibilidade desse diagrama ficar poluído visualmente é muito grande. Então, o ideal é nós separarmos, termos para cada, vamos dizer, fluxo, nós termos diagramas distintos. Tipos de transação. Identificadas no caso de uso e transportadas para o primeiro nível do diagrama de sequência, dos atores para a aplicação interface, nós temos o evento e a resposta. Colocadas no segundo nível, ou seja, da aplicação interface para o controle domínio, são métodos, mensagens, que efetivamente realizam a funcionalidade do sistema. Então vejam, quando nós estamos no primeiro nível do diagrama, já nós temos o exemplo visual que eu vou mostrar a seguir, nós temos
a ação do ator para a aplicação. E isto nós chamamos de evento quando está indo no sentido ator-aplicação e de resposta quando está vindo no sentido aplicação-ator. Já quando estamos no segundo nível, que aí falamos da aplicação para o controle, já daí nós trabalhamos com métodos ou também mensagens, que a gente já viu na aula passada a definição de mensagem, vamos recapitular daqui um pouquinho aqui nessa aula também, que efetivamente realizam a funcionalidade do sistema. E aí, nesta parte do segundo nível, nós tratamos daí como operação e consulta. Mensagens. Uma mensagem é uma comunicação entre objetos, o objeto emissor e o objeto receptor, que veicula informação na expectativa de provocar uma resposta, ou seja, uma ação ou uma atividade. Uma ação de um objeto capaz de provocar uma resposta em outro objeto. Pode ser modelada como uma mensagem do primeiro para o segundo objeto. Uma mensagem é representada por uma seta horizontal do emissor para o receptor, objeto emissor para o objeto receptor, com o nome e possíveis argumentos, ou seja, argumentos também sinônimo de parâmetros. Então aqui nós temos as setas que representam o tipo de comunicação que está sendo feita entre a camada do primeiro nível e do segundo nível ou entre os objetos. Quando é uma seta normal, linear, nós chamamos de mensagem síncrona, ou seja, o emissor fica parado à espera de resposta. Corresponde tipicamente à chamada de operação procedimento no receptor. Então, na forma convencional, a mais utilizada é justamente a chamada de operação procedimento no receptor. E aí a que mais nós utilizamos é justamente a mensagem, a seta que representa uma comunicação síncrona. Já quando nós vamos receber um retorno de mensagem, então nós trabalhamos com a seta tracejada. E é desnecessário indicar quando se usam barras de ativação. Já já vamos ver o que é barra de ativação. E aí essa seta diferente, que só com uma bandinha aqui da flecha, né, que vai fazer a representação da comunicação assíncrona. E aí a diferença de síncrona para assíncrona é que a assíncrona, o emissor não fica parado à espera da resposta. Ele dispara a mensagem e continua fazendo outras operações, esperando a qualquer momento receber essa mensagem quando ela é enviado um sinal entre os dois objetos concorrentes para comunicar que essa mensagem ou esse método foi concluído. Mensagem simples ou indiferenciada não se decide se é síncrona de retorno ou assíncrona. São usadas normalmente na modelagem de interações na fronteira do sistema entre atores e o sistema representado por um ou mais objetos. Barra de ativação. Uma barra de ativação mostra o período de tempo durante o qual um objeto está executando uma ação, quer diretamente, quer indiretamente. Inclui situação que está à espera de retorno de uma chamada síncrona. Não inclui situação em que um processo está adormecido à espera de receber uma mensagem assíncrona que o acorde. Em termos de processo, significa que o objeto tem um processo ou um thread ativo associado. Então, quando nós estamos falando de barra de ativação, ela só serve para nos sinalizar mensagens que sejam assíncronas e não assíncronas. Então, aqui nós temos a barrinha de ativação, certo? Então, quando nós estamos com essa barra, aqui já no diagrama nós vamos ver ela funcionando, eu não preciso ter uma seta de retorno.
certo? Aqui ela já está me dizendo que iniciou a ação e aí já diz que quando terminar a barrinha aqui, ela estará concluída. A sua indicação é opcional e o retorno de chamada é implícito no fim da barra de ativação. Chamadas recursivas provocam barras empilhadas, que é o caso que nós vemos aqui nessa representação. Agora, vemos aqui o nosso primeiro diagrama de sequência. Então, olha só. Aqui é a primeira parte do diagrama em que a informação flui de um dos atores para a aplicação. Então, aqui é quando o cliente, um ator, está acessando a aplicação, digitando alguma informação, solicitando, fazendo alguma consulta, algo nesse sentido. Então, essa representação aqui de aplicação, que é esse círculo com esse Tzinho virado aqui, ele representa a aplicação. É como se fosse a tela mesmo, o usuário interagindo com a tela do nosso sistema, da nossa aplicação. E aqui, a setinha de retorno. Então veja que quando nós estamos falando no envio, a seta é cheia, né? E quando nós estamos recebendo um retorno da aplicação, então a seta ela é pontilhada. Então é quando a informação flui da aplicação para os atores. Consequências. Eventos e respostas do sistema têm consequências na camada de aplicação de um sistema. Essas consequências são procedimentos, métodos de entrada e saída, que terão que ser analisadas, projetadas e implementadas para realizar os casos de uso que foram identificados no momento da análise para o desenvolvimento do sistema. Então, olha só agora. Quando o cliente ele aciona a aplicação, que ele está acessando a aplicação aqui, é um evento, como nós tínhamos visto lá nos slides anteriores. Quando aí a aplicação passa para a camada de controle, ou seja, para o código propriamente dito, para as classes que vão estar implementadas aqui na camada, a camada controladora, aí aqui nós chamamos de operação. Porque quando nós estamos falando desse segundo nível, que é da aplicação para o controle, aí realmente são métodos que vão estar implementados na nossa camada de controle aqui. Quando nós estamos falando do primeiro nível, ou primeira camada aqui, que é de acesso, que é do cliente para a aplicação, é um evento, ou seja, aqui vai ser digitado alguma coisa ou solicitada alguma informação. Então, neste momento, ele não tem estrutura de método. Estrutura de método, de mensagem, vai ter só aqui quando a aplicação estiver interagindo com a camada de controle. E quando nós falamos de retorno, então o que vai acontecer? Olha só, aqui é uma consulta que é feito mesmo antes do usuário interagir com a aplicação. Ou seja, a hora que ele abre a aplicação, já é mostrado, exibido para ele, uma telinha para ele escolher alguma coisa, né? Que pode ser, por exemplo, qual é o sistema que ele vai acessar, qual é o cliente que ele quer, uma caixinha de opções para ele escolher antes mesmo dele logar na aplicação, né? E aí o controle fornece essa consulta para a aplicação e aí a aplicação aqui exibe para o cliente, para o ator, a consulta, os dados, as informações iniciais para que o cliente faça a sua primeira escolha. Métodos. Como eu já tinha falado no slide anterior, apenas operações de sistemas e consultas de sistema são métodos, chamadas de procedimento. Ou seja, apenas fluxo da aplicação para o controle é que devem usar a notação operação parâmetros. Então aqui, ficou a imagenzinha em cima aqui do slide, nós temos simplesmente a informação do cliente passando aqui a informação do ID para a aplicação, mas não é uma estrutura de método.
vamos ver aqui, ó, o ID e a senha. Então, olha só, o cliente digita o seu ID e a sua senha e a aplicação, a camada de aplicação, a interface aqui, vai receber essa informação do que o cliente está digitando e vai, então, chamar o método consulta saldo com os parâmetros que o usuário, que o ator cliente informou, o ID e a senha. E aí, desta forma, a camada de controle, ou seja, aonde está realmente, efetivamente aqui, as nossas classes, ela então irá retornar a resposta, ou seja, o saldo. No caso aqui o método está justamente consultando o saldo de um ID específico e de uma senha, que possui uma senha. Então, através desses dois parâmetros, ele consegue então, a camada de controle consegue então retornar para a aplicação o valor do saldo e a aplicação exibe na tela então o saldo para o nosso ator cliente. Veja que tanto a ida quanto a volta no primeiro nível aqui de ação, que é do cliente para a aplicação, não tem estrutura de método. Já quando nós estamos da aplicação para o controle, aí nós já temos uma estrutura de método. O método e seus parâmetros, argumentos. Aí, aqui temos agora mais de uma chamada. Então, olha só o que ele está fazendo agora. O cliente passa o seu ID e a sua senha, né? De novo aqui, sem ser estrutura de método, e a aplicação vai chamar o método na camada de controle autentica cliente. Esse método autentica cliente recebe como parâmetro o ID e a senha. E aí, estando autenticado o cliente, então o segundo método vai ser chamado, o consulta saldo. E aí, o consulta saldo retorna o valor do saldo para a aplicação e a aplicação exibe o saldo para o cliente. Então veja de novo aqui que nós temos uma estrutura inicial que é só valores, que não tem estrutura de método, né, porque aqui é o cliente digitando novamente na tela, e aqui nós temos aí sim a estrutura de método, o autentica cliente, chamando o método na camada de controle nas classes, passando o parâmetro de ID e senha. Operações e consultas de sistema. Pode-se dizer que as operações e consultas de sistema, em conjunto, correspondem à totalidade das funções possíveis do sistema, ou seja, a funcionalidade efetiva total do sistema. Ou seja, isso significa que qual a diferença de um método que é uma operação e um método que é uma consulta? O método que é uma operação, ele vai mudar o estado da informação que está armazenada. Pode ser através de uma inclusão de uma nova informação, de alteração de uma informação existente, da exclusão de uma informação. Essas três ações vão ser oriundas de operação. Já a consulta, o que acontece? Ela não muda o estado da informação, porque é simplesmente uma consulta. Então, de acordo com o parâmetro que é passado para o método, a aplicação então vai retornar um valor específico para o usuário, um valor ou um conjunto de valores. Então, nós temos operações que mudam o estado da informação que está armazenada. E a consulta que não muda o estado. Então, o conjunto das operações e consultas de uma aplicação simplesmente representam a totalidade das funcionalidades que deverão ser implementadas no software. Então, se nós construirmos um diagrama de sequência de forma adequada, com certeza estarão mapeados ali todos os métodos que deverão ser implementados. Métodos operações que mudarão o estado da informação e métodos consulta que simplesmente farão uma busca numa informação ou de um conjunto de informações desejado. Aí nós temos agora, então,
um fluxo principal representado no diagrama de sequência. Então veja, esse aqui é um fluxo de uma reserva de filmes em uma locadora de vídeo, certo? Então olha só, aqui nós temos passamos a ter 3 níveis. Nós temos um ator que é o cliente, tem um ator que é um atendente, e aí sim nós vamos entrar na aplicação. Então veja, o cliente informa para o atendente o nome e os filmes. Ou seja, o cliente já foi na loja, escolheu seus filmes e foi até o balcão para que o atendente acessasse o sistema. Quando nós temos 2 atores antes da aplicação, significa que um ator, o primeiro ator aqui, no caso representado pelo cliente, ele não tem acesso direto ao sistema. Ele simplesmente vai poder passar a informação para o segundo ator, que no caso aqui é o atendente, e aí sim, o atendente é que irá acessar a aplicação. Então daí o atendente, no primeiro momento, ele informa o nome para a aplicação, e aí a aplicação vai fazer o quê? Vai chamar a classe da camada controller, que vai localizar o cliente de acordo com o nome dele. Então, de acordo com o nome, ele vai então retornar o conjunto, o nome desse cliente. Veja que neste caso, conforme nós vimos no slide anterior, como nós temos as barrinhas aqui, certo? Não há necessidade de termos setas de retorno, tá? Ela passa a ser opcional, porque a própria barra já representa que vai haver um retorno, ou seja, que no final dela aqui alguma ação vai ter sido concluída. Então é exatamente o que aconteceu aqui. Localizou o cliente e aí este método foi concluído. Aí nós entramos no segundo estágio, depois que localizamos o cliente. Vamos entrar aqui num loop, veja aqui, ó, num loop, que enquanto houver filmes, né, então é um condicional, vai ficar em loop rodando, e aí o atendente vai informar o filme e a hora que ele informar determinado filme para a camada da aplicação, aqui, essa aplicação, então, a camada de aplicação vai chamar o método empresta filme, passando como parâmetro o filme. E aí, essa operação vai se repetir enquanto os filmes estiverem para ser selecionados que foram escolhidos pelo cliente. 1, 2, 3, ou seja, enquanto houver filmes, esse procedimento vai continuar. Terminado todos os filmes, então o atendente vai dizer que foi concluído, que não tem mais filmes para ser selecionado, informa na tela, e aí a aplicação vai verificar chama o método. No momento que que o atendente informa que finalizou a operação, no mesmo momento, essa operação de finalizar chama aqui a totalização dos valores que o cliente vai ter que pagar. Então aí, retorna o valor aqui, a setinha retornando o valor para a camada de aplicação, e aí o empréstimo é finalizado e o cliente aqui, então, é informado primeiro o atendente e depois o atendente informa o cliente o valor que, o valor que o cliente vai ter que pagar por essa locação dos filmes. Né? Então, aqui nós temos uma representação bem completa de como funciona o nosso fluxo por completo, desde o momento que o cliente entrou na loja para escolher os filmes, né, escolheu aqui e informou seus nomes e os filmes, até ele aqui no final sair com os filmes e com o seu valor pago. E aqui nós poderíamos verificar que teriam que ser implementados quantos métodos? Um método de consulta, que não muda o estado da informação, e um método o método empresta filme, esse aqui de operação, porque vai mudar o estado da informação, porque vai ter que trocar esse filme para emprestado, né, o status dele. E aí aqui vai verificar o valor que fechou esse empréstimo e vai finalizar o empréstimo. Então, esse verifica valor não muda ainda o estado
da informação, mas o finaliza empréstimo sim. O finaliza empréstimo vai mudar de novo aí o estado, porque vai criar um novo empréstimo para o cliente, Então ele vai ter que pagar esse valor desse empréstimo que foi feito no momento. Alguns comentários sobre o diagrama de sequência. A informação normalmente não é criada durante esses processos, mas apenas transferida ou transformada. Um ator ou o sistema detém alguma informação e, para realizar o processo, ele terá de passar esta informação adiante. O importante nesta fase não é ter o diagrama em si, mas identificar corretamente que operações e consultas de sistemas são necessárias. Então, aí nós vemos a principal finalidade do diagrama de sequência, que é identificar os métodos de operação e de consulta que deverão ser implementados por nós, desenvolvedores, né? E então, esse aí é o objetivo principal. O diagrama ficar, digamos, com um problema ou outro na sua construção não chega a ser tão relevante. O que interessa é que nós tenhamos com esses métodos bem identificados, tanto os métodos de consulta quanto os métodos de operação que vão mudar o estado da informação na nossa base de dados. Aí temos aqui operações e consultas de sistema, que serão métodos da classe controladora. Então veja, temos ali o ID e a senha, vai identificar o cliente, vai consultar o saldo e o saldo vai retornar. Então esses métodos, aqui identifica cliente e consulta saldo, vão estar implementados aqui na camada controladora. E vejam, aqui é a classe, ó, certo? Consulta saldo e identifica cliente. Vejam que aqui nós podemos fazer uma representação da aplicação para o controle. Então, olha só. Aqui nós temos, digamos, quem vai fazer a chamada do método identifica cliente é a aplicação. Só que este método identifica cliente, ele está na camada de controle. Mas o objeto, ele é instanciado, é criada a instância dele na camada de aplicação. Então, veja, eu poderia ter aqui um obj controle ponto. Aí o nome do método, que é identifica cliente. E aí os seus parâmetros, que é o ID e a senha. Tá? Que aqui eu poderia passar, por exemplo, já o valor. Por exemplo, o ID o ID 1, 2, 3, probleminha aqui na caneta, e aí a senha, seria A, por exemplo, tá? Então, vejam que isto aqui seria a mensagem, ó, tá? Completa, que nós temos aqui o objeto chamador, esse objeto chamador, ele está aqui na camada de aplicação, mas a implementação, o código do identifica cliente, ele está na camada de controle, certo? Então, a seta aqui, ela sempre aponta para onde está a efetiva implementação, que no caso aqui é na camada de controle, que nós temos aqui, ó, a classe certinha aqui, identificando os métodos, tá? Aqui, como a gente tinha visto na aula passada, como está com sinalzinho de mais, ó, é porque a visibilidade desses métodos é uma visibilidade pública. E se é uma visibilidade pública, a outra camada, que no caso aqui é a nossa camada de aplicação, ela consegue ver esse método e chamá-lo. Então nós conseguimos ter aqui o objeto controle
que está na camada, de novo aqui para reforçar, na camada de aplicação. O método identifica cliente, que está implementado na camada de controle, mas a chamada está sendo feita aqui na camada de aplicação. E aí eu passo então os parâmetros que o cliente digitou. O seu ID e a sua senha. Muito bem. Aqui uma representação alternativa para o retorno de consulta, certo? Então, olha só. Aqui nós temos a consulta, a consulta saldo e como que ela funciona ali, ó? A consulta saldo no primeiro diagrama, ela começa já exibindo o saldo direto para o cliente, certo? E daí o retorno é através da seta, no primeiro diagrama, no primeiro desenho. Já no segundo, olha só, a gente economiza, não preciso de ter duas linhas. Então, faço a identificação de uma variável chamada saldo igual a consulta saldo. Então, também é uma representação que eu posso dar para a chamada do método que vai estar, de novo, implementado na camada controladora, mas sendo chamado na camada aplicação. E aí nós temos as exceções, certo? Daí as exceções, nós temos, o funcionário passa aqui o nome do cliente, e aí a aplicação vai chamar o localiza cliente, passando como parâmetro o nome do cliente. Então nós temos aqui, o funcionário passa, digita na tela aqui da aplicação o nome do cliente, e aí, a seguir, a aplicação vai fazer o quê? Vai chamar o método localiza cliente, passando o parâmetro o nome do cliente. E aí, no caso, a aplicação vai ter que lançar uma exceção. Quando o nome do cliente não existir, exibe a exceção, nome não cadastrado. Quando existe débito, exibe a exceção, cliente com débito. E aí não faz o empréstimo. Então essas aí são as exceções que devem ser lançadas no caso de termos problema com o empréstimo. E aqui nós temos agora uma representação mais completa do diagrama. Certo? Aqui, até no slide anterior, nós estávamos vendo a camada controladora. Então nós tínhamos ali, veja, a camada controladora aqui, certo? Agora, nós vamos ver a interação aqui, isso aqui já é a parte interna da camada controller. Então veja, aqui nós temos o objeto usuário, e aí ele chama lá o fechar venda. O fechar venda, como eu desenhei no slide anterior, ele está sendo chamado na camada, na classe usuário, mas a implementação do método fechar venda está no ordem de venda. Aí o ordem de venda vai chamar o item da venda para obter o preço. Na sequência, o item de venda vai obter o preço, vai solicitar o preço da classe produto. Aí a classe produto vai retornar o preço para a classe item. E a classe item vai adicionar esse preço, esse valor, na camada da ordem de compra. Então, get preço, quando nós estamos aqui, esse get preço está implementado na classe produto. Este get preço está implementado no item venda, certo? E o calcular valor está implementado na classe ordem compra, certo? E aí, por fim, a ordem de compra aqui vai chamar o autorizar venda, que está implementado, a setinha está meio apagada aqui, mas ela vai até aqui. E aí aqui, a classe serviço de validação é que vai autorizar ou não que esta ordem de venda seja concluída. Tá? Então aqui nós poderíamos ter uma outra representação, por exemplo, aqui do serviço de validação. Nós teríamos então o OBJ
Daquela mesma forma, OBJ, serviço de validação, ponto, autorizar a venda, e aí, no caso aqui, não teria parâmetro nenhum para ser passado, seria só abre e fecha parêntese, e essa chamada estaria aqui na classe ordem de venda. Bom, assim nós concluímos a nossa parte aqui de diagramas de sequência, certo? Agora nós vamos falar um pouco do padrão MVC. Então, o padrão MVC, qual é o objetivo dele? É separar as camadas, ou seja, nós termos o modelo, a view, a visão e o controle, certo? Então, dessa forma, nós conseguimos separar e organizar melhor. Então, todos os padrões que são utilizados no desenvolvimento de aplicações são justamente para dar uma ordem, uma organização na construção das nossas aplicações e desta forma facilitar a manutenção do software, tanto para o crescimento dele para a implementação de novos requisitos, como também para a própria manutenção. Quando houver algum problema, algum ajuste a ser feito, ficar fácil de qualquer desenvolvedor poder manter o sistema funcionando. Então, olha lá, objetivos do MVC. Separar dados ou lógica de negócios, model, da interface do usuário, a parte de visão, e do fluxo da aplicação, que é o controle. A ideia é permitir que uma mesma lógica de negócios possa ser acessada e visualizada através de várias interfaces. Na arquitetura MVC, a lógica de negócios chamaremos de modelo. Não sabe de quantas nem quais interfaces com o usuário estão exibindo seu estado. Com as diversas possibilidades de interfaces que conhecemos hoje, a MVC é uma ferramenta indispensável para desenvolvermos sistemas. Porque veja só, nós temos hoje diferentes interfaces, diferentes formatos de acesso de consumirmos uma aplicação. Pode ser pelo celular, pode ser por um tablet, pode ser pelo próprio computador, né? E aí, com acesso à internet, nós vamos acessar um servidor de aplicação e esse servidor de aplicação vai ter que dar resposta para as diversas interfaces que nós estamos trabalhando, tá? E aí, o desenvolvedor é que vai se preocupar em trabalhar de forma organizada, separando essas camadas no nosso servidor de aplicação. Esse é o modelo tradicional, mais antigo, em que tudo ficava numa única camada. Então nós tínhamos a interface com o usuário, a camada de persistência de negócio, de armazenamento, né, os SQLs, e a lógica, as regras do negócio, tudo em uma camada só, certo? E aí aqui nós temos um exemplo, ó. Execução de consultas ao banco de dados diretamente da página web. Então olha só, aqui temos um exemplo, ó, de um HTML, de uma página, com tudo no seu corpo, ó. Então uma consulta de SQL, aqui montando a string do SQL e aqui executando a consulta, né? Ou aqui executando uma alteração, um update no nosso banco de dados. Isso tudo implementado na nossa camada de visão, na camada que o usuário está vendo, né? Agora, no modelo MVC, nós trabalhamos com 3 camadas. Então, o que acontece? Nós temos a lógica de negócio, nós temos a interface com o usuário e a persistência, a parte de validação dessas regras, para fazer, então, a alteração da informação na nossa base de dados. Consequências das múltiplas camadas. Maior complexidade no desenvolvimento, mas uma manutenção mais simples, um código mais organizado, uma depuração isolada das camadas e alterações numa camada que não afetam outras. Então, facilita muito o reuso. Então, eu posso reaproveitar partes do meu código para outras funcionalidades. Como nós vimos anteriormente ali,
nós podemos ter uma camada de negócio que faz toda uma validação, toda uma inclusão, uma alteração de dados, mas sendo digitado num app no celular, ou sendo digitado num computador, ou sendo digitado num tablet. Em qualquer uma das três informações, eu vou poder fazer o quê? Reusar o código que eu construí. Simplifica a inclusão de um novo elemento de visão. Possibilita desenvolvimento das camadas em paralelo, se forem bem definidas. Então, nós podemos ter um desenvolvedor trabalhando em uma camada de visão, por exemplo, construindo as telas, e ter um outro desenvolvedor trabalhando nas camadas de negócio, nas camadas de validação das informações. Requer uma análise mais aprofundada, então precisa de um pouco mais de tempo. Requer pessoal mais especializado. Não é aconselhável para aplicações pequenas, que daí o custo-benefício não compensa. Se tivermos muitas visões e o modelo for atualizado com muita frequência, a performance do sistema pode ser abalada também. Então isso tudo tem que ser bem avaliado antes de construirmos uma aplicação utilizando esse padrão. Se o padrão não for implementado com cuidado, podemos ter casos como o envio de atualizações para visões que estão minimizadas ou fora do campo de visão do usuário. E outra questão é a ineficiência. Então, uma visão pode ter que fazer inúmeras chamadas ao modelo, dependendo da sua interface. Então, são cuidados que nós temos que ter no momento que estamos trabalhando aí com o padrão MVC. Aqui nós conseguimos ver um exemplo de como isso funciona. Então, olha só, nós temos uma barrinha aqui, que estaria na camada de visão. Conforme o ponteirinho aqui é alterado na tela pelo usuário, conforme o usuário aqui manipula o componente gráfico, essa manipulação vai enviar o estímulo para o controle. O controle vai fazer o quê? Dentro do controle, como nós já vimos lá no diagrama de sequência, dentro do controle nós vamos ter aqui as classes. E aí, de acordo com o que esse valor esse componente for mexendo, ele então aqui vai chamar, o controle vai chamar a devida classe com o devido método, buscando o máximo ou o mínimo ou obtendo valor, dependendo do que é que o usuário vai estar fazendo, interagindo aqui na tela, na manipulação que ele estiver fazendo no componente gráfico. E aí, no momento que ele estiver, então, interagindo, né, a camada aqui da aplicação vai alterar os dados do modelo, né, e aí o modelo vai responder para a camada de visão de acordo com o que o controller passou. E aqui nós temos uma representação do MVC na web. Então, olha só, o navegador faz uma requisição via HTTP, o controlador, que pode ser um servlet, ele vai ler a configuração primeiro, depois o que ele vai fazer? Ele vai executar uma ação que acessa a lógica de negócio. E aí, de acordo com a ação, com a lógica de negócio que for chamada, ele vai então responder com a página web devida para a camada de visão. Vai responder aqui, então o próprio controle recebe a requisição, dá todo o tratamento e depois que ele receber aqui que a página web for montada de acordo com a execução da ação, então vai ser dada uma resposta para o navegador. Então aqui ele vai montar nessa página web aqui, ele monta uma página JSP, HTML como resposta. E aí nós temos então as três camadas. A model ou modelo, que são as classes de lógica de negócio, a view ou visão, que são as páginas HTML, JSP e similares, e a camada de controle, que vai ser o servlet, que vai receber as requisições HTTP e vai chamar algum método de negócio. E dependendo do retorno, vai escolher uma view e redirecionar. E aí nós temos aqui a representação do o que cada uma das camadas faz. Então, o modelo, vamos começar pela visão. A visão,
exibe os dados do modelo graficamente, pede atualizações ao modelo, envia estímulos do usuário ao controlador e permite que o controlador selecione a visão. O controlador define o comportamento da aplicação e seleciona a visão para a resposta. E aí, de acordo com a informação que vier da visão, ele vai então solicitar que essa informação seja alterada pelo modelo. E aí no modelo, o que ele vai fazer? Ele encapsula o estado da aplicação, ele responde a consultas, ele expõe funcionalidade da aplicação, ou seja, os seus métodos, né, de consulta, os métodos de operação que alteram o estado da informação, ou métodos de consulta que não alteram o modelo não alteram o estado da informação, mas vai exigir que a nossa camada de visão seja notificada, através de uma resposta da consulta que foi solicitada pelo usuário. Então essa aqui que seria a nossa funcionalidade principal para as camadas MVC. Certo? Então, nós temos, de novo, lembrem que quando nós estávamos falando no diagrama de sequência, nós tínhamos lá a representação que era o círculo com um Tzinho virado, que é a parte da aplicação. Então, esta parte é justamente a visão. Quando nós estávamos na segunda, que era o controller, era o círculo com a setinha, então é o controle. E aí o controller é que vai acessar as classes do modelo, que é onde vai estar todas as nossas regras de negócio, as nossas implementações propriamente dito. Completamente desacoplado esses três. Então nós podemos trabalhar com uma camada de visão aqui, disponível como um app para um dispositivo móvel ou como uma página web para um aplicativo, para uma máquina, acessar por uma máquina desktop. Então, esse era o nosso conteúdo de hoje, né? Acho que ficou claro, né, professora? Aí o uso do diagrama de sequência e agora aqui o nosso padrão MVC. Né? Exatamente. O diagrama de sequência, como vocês puderam observar, é um item fundamental dentro do projeto, né? Ele praticamente dá uma ilustração bem resumida das operações e de tudo que o sistema vai oferecer. Então, o professor explicou bem claro, deu para entender benzinho o que esse diagrama pode trazer para o desenvolvedor visualizar, né, sobre o sistema, né, professor? Isso aí. Muito bem, então agora nós vamos passar para a nossa atividade de sala e logo em seguida nós retornamos para corrigir o exercício. Por enquanto, muito obrigado. Olá, vamos retornar então agora para corrigirmos o nosso exercício. Então, nós elaboramos 4 questões para os senhores responderem. Então vamos lá. Questão 1. Qual é o objetivo principal do diagrama de sequência? 2. Diferencie método operação de método consulta. 3. Escreva uma utilidade para cada camada do padrão MVC. E a 4. Identifique um objetivo do padrão MVC. Então,
na questão 1, qual que é o objetivo principal do diagrama de sequências? Então vamos dar uma olhada aqui nas respostas. Diagrama de sequência. Sistematizar os fluxos dos casos de uso expandidos e identificar os métodos que deverão ser implementados. Então a gente já tinha visto isso aí durante a nossa apresentação, durante a nossa aula, que o objetivo principal do diagrama de sequência é exatamente identificar os métodos que deverão ser implementados. Sejam eles de operação que mudarão o estado da informação ou de consulta, que não alterará a informação armazenada. Que é justamente essa aí agora, então, a pergunta número 2. Né? Diferencie método operação de método consulta. Operação altera o estado original da informação e a consulta não altera o estado original da informação. Então, esta aí é a diferença básica de operação para consulta. Aí a questão 3. Escreva uma utilidade para cada camada do padrão MVC. Então, o modelo é responder a consultas, visão, capturar ações do usuário e a camada controlador, define o comportamento da aplicação. Então, claro que cada uma das 3 camadas tem um número maior de utilidades, mas aqui exemplificamos aqui uma utilidade para cada uma das camadas. Então, o modelo, responder às consultas, visão, capturar as ações do usuário e o controlador, definir o comportamento da aplicação. E aí a questão 4, identifique um objetivo do padrão MVC. Então, o objetivo principal do padrão MVC é separar dados ou lógica de negócios, modelo, da camada view, da interface do usuário e do fluxo da aplicação. Então, o objetivo principal do padrão MVC é justamente separar essas três partes, dividir a aplicação nessas 3 partes, onde nós temos o modelo que vai cuidar da nossa parte de dados e da nossa lógica de negócios, a camada view, que vai ser a interface com o usuário, e o fluxo da aplicação, que vai cuidar justamente de validar, de verificar qual é a requisição que está sendo feita e buscar fazer essa requisição que foi feita pela camada de visão, fazer essa solicitação para a camada de modelo, para a camada de negócios e responder da forma mais adequada para a camada de visão. Então, esta aí seria a utilidade, a funcionalidade da camada de controle. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui no nosso diagrama de sequência para recapitularmos um pouco, de novo aqui, dar uma recapitulada no nosso assunto do nosso diagrama de sequência maior aqui, que é onde está na realidade, o nosso modelo aberto. Então, o controle, ele estaria aqui, certo? Então, o controle seria essa setinha aqui. E aí, o controle é que vai, então, chamar as camadas do modelo. Então, aqui estaria o controle, no nosso diagrama de sequência. E nesta caixa toda aqui, estaria o nosso modelo. Model ou modelo, certo? Então, olha só. No usuário, na classe usuário, eu vou instanciar aqui, nessa classe usuário, eu, então, instancio o obj ordem de compra. Obj ordem de compra.
No ordem de compra, ele vai ter um obj item de venda, certo? No obj, na classe item de venda, nós vamos ter um obj produto. E, de novo, na classe ordem de compra, além do obj item de venda, ele vai também ter o obj serviço de validação. Certo? Então, veja que conforme nós temos, ficou meio ruim aqui, conforme nós temos, isso aqui era o obj item de venda, e em cima aqui o obj serviço de validação. Veja que o usuário acessa a ordem de compra. Então, ele precisa ter um obj ordem de compra. A ordem de compra, ela acessa o objeto item de venda, que está ao lado dela aqui, e acessa o obj serviço de venda, que é este aqui. Ele precisa instanciar para poder chamar o método de acordo com o que está aqui na nossa seta. Ó. Então, por quê? O fechar venda, ele é chamado na camada, na classe usuário, mas ele está implementado na classe ordem de venda. Então, óbvio, assim o que acontece? Na classe usuário é que nós vamos instanciar o objeto ordem de compra, ordem de venda, desculpa, que era venda, e aí ponto fechar venda. Fechar a venda. Não ficou bem escrito ali, mas é só para vocês terem uma ideia da representação como fica. Então, sempre a ponta da seta vai apontar para onde está a implementação do código. E a seta se origina aonde o objeto vai ser instanciado. Então, aqui o objeto chamador e aqui o objeto receptor e aqui o objeto fornecedor. Então, ele é que vai fornecer a informação, a implementação, o retorno de que o objeto chamador está precisando. Então, toda a comunicação na orientação a objetos, ela é representada exatamente por isso. Ou seja, um objeto, ele se comunica, aqui no caso nós temos com o objeto usuário, né? Ele se comunica com o objeto ordem de compra. E se comunica através de quê? Através de mensagem. E quais são as três partes da mensagem? Objeto chamador, método e seus parâmetros, no caso de ter parâmetro. No caso aqui o fechar venda não tem parâmetro, ele é só um método que nós temos aqui, abre e fecha parêntese, e aí ele não tem parâmetro algum. Então, com essa representação é fácil, por exemplo, identificarmos aqui que quantos métodos nós teremos que fazer, implementar. Nós teremos que implementar o fechar venda, então fechar venda, muda o estado da informação? Muda, porque vai ter que fechar a venda, vai ter que somar, né, fazer o fechamento. Então ele muda, então é uma operação. Então nós temos uma operação. O calcular valor muda. O calcular valor por si só não muda. Ele vai retornar para o fechar a venda. Então seria uma consulta. O get preço, então esse sim, get é justamente recuperar o preço, o valor. E aí ele é uma consulta, não muda o estado. Aí já vamos lá, o item de venda chama aqui o produto, que vai retornar de novo aqui o preço. Então é outro método de consulta. E aí vai retornar e por fim vai solicitar a autorização da venda
que aí vai autorizar ou não a venda. Então, mais um método de consulta, que é simplesmente para verificar se pode autorizar a venda ou não. Então, na realidade, aqui seria 2, dependendo aqui o que vai estar implementado aqui, esse calcular valor aqui pode estar mudando o estado da informação ou não. Aí vai depender de como está codificada a nossa classe. Então esse aqui poderia ainda termos uma dúvida, se ele é ou não uma consulta. Poderia ser uma operação, por não estar identificado aqui com o GET. GET sempre representa uma consulta, uma leitura, né? Não está mudando o valor. E aí nós poderíamos ter, então, aqui nós saberíamos que pelo menos 5 métodos deveriam ser implementados. Então a gente já consegue ter uma noção do tamanho de implementações que esta aplicação possa vir a ter, né? Então facilmente aqui a gente consegue identificar visualmente e verificar se este diagrama consegue expressar uma representação completa, né? Se não está faltando método nenhum. E aqui nós podemos verificar que não, que ela está completa, porque eu chamo fechar venda, aqui ele vai mandar calcular o valor, aí a ordem de compra vai obter o preço ele não está no item de venda, o preço vai estar no produto, então é preciso esse get preço do item de venda, ele chama um outro método, que é o get preço, que está na camada, na classe produto, e aí esse objeto produto vai retornar então aqui o preço efetivo deste produto para o item de venda, e aí esse item de venda poder ser adicionado, ser colocado na ordem de compra. E aí, depois disso, chamada a autorização de venda. E aí, chamada a autorização de venda, nós vamos ter então o fluxo completo aqui da nossa ordem de venda. Retornando, para reforçarmos um pouquinho os conceitos aqui do modelo do nosso padrão MVC, né, nós podemos, então, saber aqui, quando nós estamos num único, uma aplicação mais simples, nós podemos fazer ela numa única camada. Claro que, vejam, como fica misturadas as informações. Eu tenho na camada de apresentação ali no body, no corpo da minha página, está ali a instrução SQL e a execução dessa consulta, né? E aí temos abaixo ali também a alteração. Então fica tanto a parte de visualização, a parte de apresentação do usuário, como a regra, o acesso à base de dados. Então tudo está no mesmo lugar. Quando é uma aplicação simples, um sistema menor, não há muito problema. Agora, quando nós começamos a trabalhar com uma aplicação de uma complexidade maior, então começa a ficar difícil de dar manutenção nessa aplicação. Por quê? Porque vejam que as instruções de banco estão dentro da mesma camada de apresentação do usuário. Então, quando a aplicação vai ter que trabalhar com muitas consultas ou muitas alterações, ficará tudo junto no mesmo lugar e aí não separado. Então, quando nós estamos trabalhando no padrão MVC, ele procura deixar cada uma das camadas com a sua responsabilidade própria. Então, sempre que houver a necessidade de realizar alguma alteração na parte de visão, na parte que é apresentada para o usuário, nós vamos ter que mexer só na view, só na visão, então na parte de interface com o usuário. Quando nós temos que alterar alguma coisa na parte de SQL, de acesso ao banco, então nós vamos mexer só no modelo. E quando nós vamos mexer com a parte de regras, se pode ou se não pode, também essas regras estarão no modelo.
E aí a camada de controle vai fazer exatamente essa transformação. Ela vai receber a informação que o usuário digitou, que o usuário ou que o usuário digitou ou que o usuário solicitou. Ele pode ter solicitado uma consulta e aí a camada de controle acionará o modelo e aí o modelo, com base no retorno que esse modelo dará, a camada de controle montará a visão mais adequada para passar para a camada de visão. Então ele fará a seleção entre uma determinada página, né, um determinado HTML de retorno, por exemplo, já devidamente preenchido. Então o controle pode preencher esse HTML e aí fornecer para a camada de visão já um HTML pronto, devidamente preenchido. E aí, de novo, aquele exemplo que nós apresentamos, em que o usuário ele pode alterar aqui o componente, ele pode alterar o componente gráfico, e aí o valor que for alterado na camada de visão acionará o controle. O controle acionará o modelo que vai fazer a alteração devida aqui que o componente acionou. E aí nós teremos aqui, a view vai receber a informação, ser notificada pela visão sobre, a visão vai ser notificada pelo modelo sobre a alteração que foi feita. Então esse aqui seria o nosso fluxo principal da nossa camada, do nosso padrão MVC. Já na web, nós teríamos a parte do navegador, que seria a visão. Aí o usuário digita alguma informação no navegador. Essa informação vai via uma requisição HTTP para a camada de controle. Aí a camada de controle lê a configuração, executa a ação que acessa a lógica de negócio, e aí ele monta, com base na ação que foi realizada e na lógica de negócio validada, que é a lógica de negócio, justamente as regras, o que pode, o que não pode ser feito na aplicação. E aí, de acordo com a permissão que estiver implementada, então ele vai montar, o controle vai montar a página JSP, HTML, como resposta. E aí enviar essa resposta para o navegador. E aí desta forma o que acontece? Tudo que eu tiver tudo que for necessário alterar para o usuário vai ser codificado na camada view. Toda alteração que precisar ser feita de acesso às camadas, a camada de modelo, vai ter que ser implementada na camada de controle. E aí, no modelo, é onde nós vamos ter efetivamente a ação, a lógica de negócio devidamente implementada. E aí, nós podemos verificar no diagrama de sequência que nós estávamos vendo, que lá nós temos as classes devidamente separadas também. Então lá nós vimos que nós temos a ordem de compra, nós vimos que nós temos o item, o produto, o usuário. Então, em cada uma dessas classes com a sua responsabilidade. Isso nós tínhamos visto no nosso diagrama de sequência, no nosso diagrama de classe, na aula anterior, qual era as características da classe. Né? Então, as características da classe é justamente ela ser completa
Então, ela ter todas as informações necessárias que a caracterizem. Então, eu tendo todas as classes bem separadas, sem acúmulo de responsabilidade. O que é uma classe com acúmulo de responsabilidade? É quando uma classe tem responsabilidades que efetivamente não são dela. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter sempre, para que cada classe seja responsável, tenha os métodos e os atributos que caracterizem bem a ela. E se essa caracterização não estiver bem feita, o ideal é que ela estiver com métodos que não estariam bem enquadrados nela, então é necessário que outra classe seja criada para absorver, para receber, ter essa implementação separada e ficar de forma adequada. As classes são conceitos que devem estar bem identificados, bem estruturados, bem completos, mas com a sua responsabilidade fechada. Ou seja, que a hora que nós estamos falando de uma classe que é, vamos dizer, produto, que tanto os atributos quanto os métodos que estiverem implementados nesta classe produto sejam sempre referentes ao produto. Qualquer outra responsabilidade que essa classe produto tenha, que não seja simplesmente atender às características do produto, ela não estará de forma codificada ou separada de forma adequada. Então, a orientação a objetos, ela nos propicia exatamente isso. Ou seja, duas coisas. Termos um trato mais facilitado do mundo real para o mundo computacional, porque trazemos características do mundo real para o mundo computacional. Então, quando falamos com o nosso usuário de produto, nós temos implementado uma classe produto, porque é um conceito, é um substantivo que deverá ser controlado pelo nosso sistema. Cliente, de novo, um substantivo, um conceito que deverá ser controlado pela nossa aplicação, pelo nosso sistema. Então, ele deve ser caracterizado, ter todas as características para poder gerar objetos idênticos, de mesma natureza, que possam ser caracterizados ou identificados de forma única. Lembra que nós falamos na aula passada que cada classe ela tem que propiciar uma identificação única para cada objeto. Apesar de nós podemos ter vários objetos veículo construídos baseados na nossa classe veículo, ele tem que ter um atributo que o identifique unicamente. Então, um veículo poderia ter um atributo placa ou um atributo chassi, que ele faria exatamente a identificação única deste objeto. Então, o padrão MVC, juntando com toda essa separação que a gente viu, que nós vimos durante nas aulas anteriores, que é a identificação dos requisitos. Através dos requisitos, nós identificamos os conceitos, os substantivos que deverão ser controlados pela nossa aplicação. E aí, esses conceitos, esses que viraram classes bem separadas, com as suas devidas responsabilidades, né? Uma classe não se contrapondo às responsabilidades de outra classe, nós teremos então um modelo bem construído de classes. Com esse modelo bem construído de classes, em que aí nós temos as classes e além delas, além das classes com a sua caracterização, também as classes de acesso às informações armazenadas em base de dados, nós vamos conseguir então ter tudo isso organizado na nossa camada de modelo, e aí nós temos a nossa camada de controle que faz o meio entre a camada de apresentação ou a camada de visão, que é onde o nosso usuário vai entrar com a informação necessária, e aí ele entra com a informação necessária, a camada de controle recebe essa informação, trata essa informação, solicita da camada de modelo, que está com as nossas classes todas elas bem codificadas, bem separadas, solicita
faz uma solicitação, uma requisição para a camada de modelo, para então verificar se a solicitação feita pelo usuário é uma solicitação válida. E aí, sendo uma solicitação válida, então o modelo executa a alteração solicitada pelo usuário ou o retorno solicitado pelo usuário. Então, dependendo do que o usuário está digitando na aplicação, alterando, por exemplo, a marca de um produto. Então, ele vai entrar no navegador, vai solicitar primeiro, fazer uma consulta, por exemplo, em um produto, a camada de visão faz essa solicitação para o controle manda a solicitação para o modelo. O modelo responde para a camada de visão com a informação do produto. Aí o usuário, então, altera essa informação. Clica no botão gravar. Clicou no botão gravar, novamente volta para o fluxo, ou seja, manda a camada de visão, a solicitação para a camada de controle aciona a camada de modelo, a camada de modelo faz a validação dessa alteração, verifica se essa alteração é permitida. Essa alteração sendo permitida, ela então é feita, a camada de modelo retorna então para a camada de visão, dizendo que aquela alteração solicitada foi feita a contento, que ela está concluída. E aí veja que as responsabilidades estão completamente bem separadas. Então nós temos as classes, cada uma com a sua responsabilidade no modelo, nós temos o controle ficando responsável pelo meio disso e a camada de visão responsável por receber essa informação do nosso usuário. E aí, quando temos que dar manutenção ou uma manutenção ou um incremento de funcionalidade na nossa aplicação, fica muito mais simples de criarmos novas telas e, inclusive, de separarmos as atividades. Nós podemos ter atividades realizadas por um desenvolvedor que vai estar cuidando de implementar o nosso modelo, um desenvolvedor que vai estar trabalhando com a camada de controle e um outro desenvolvedor trabalhando com a camada de visão. Então podemos estar trabalhando aí tranquilamente com 3 desenvolvedores aí, porque cada um estará responsável por uma das camadas. Então, professora, chegamos, eu acho, ao final de mais uma teleaula, em que vimos aí o nosso padrão, o padrão MVC, e fechamos o nosso conteúdo de UML com o diagrama de sequência. Ok. Então, a gente pôde concluir essa 5ª aula fechando os temas principais, né? Um dos temas principais dessa disciplina. Eu creio que os alunos puderam ter uma clareza melhor, né, do que é projetar um sistema, e com certeza vocês podem estar acessando essas videoaulas para que vocês possam, se tiverem dúvidas, se teve algum momento que vocês não entenderam a explicação, que vocês possam estar revendo essas aulas e aprender a ter uma aprendizagem melhor, né, nesse sentido. Bom, então, por hoje ficamos por aqui. Aqui também, nessa nossa aula, encerramos o nosso conteúdo. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, faremos uma nossa aula de revisão, para então termos a nossa avaliação. Espero que tenha sido de grande proveito para os senhores a exposição dessas 5 teleaulas, e que os senhores tenham muito sucesso na aplicação desse conteúdo na vida prática como desenvolvedor, como técnicos de informática. Um abraço.